Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dizer que meu nome é Verena Cordeiro, eu sou especialista em trust, que é uma modalidade de investimento para cliente de altíssima renda, ou seja, eu ajudo brasileiros a moverem seu patrimônio, a diversificarem seu patrimônio, investindo na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos da América. E estamos aqui desde janeiro do ano passado ajudando brasileiros que querem diversificar seu patrimônio investindo nos Estados Unidos. E o tema da live de hoje o tema é investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos é a sua única opção. Aí você já tá aí, Verena, papo furado, que negócio de única opção, eu tenho várias opções. Hoje a gente vai descobrir juntos que Estados Unidos é a única opção, Rico na América. Então, antes de falar por que investir na Bolsa Americana é a sua única opção, eu queria falar o seguinte para você. A gente vai falar um pouquinho agora, a gente vai entrar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre o Brasil. Exatamente isso, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Então, só para vocês entenderem um contexto. Desde 1833, o Brasil já teve 10 moedas, a 10ª é o real, que por sinal, ano passado, foi a moeda mais desvalorizada do mundo nos últimos meses, tá certo? E o dólar, em contrapartida, o dólar, ele foi criado em 1792. Ou seja, os Estados Unidos só teve até hoje uma única moeda. Mas, Verena, eu entendi que o Brasil teve 10 e os Estados Unidos teve uma, mas o que isso quer dizer diretamente? Quer dizer que a estabilidade jurídica, política e econômica dos Estados Unidos é muito, mas muito superior do que a do Brasil. O Brasil, a gente passou período de quê? De hiperinflação. Entre os anos de 1980 a 1990, o Brasil viveu o forte período da hiperinflação, quando a inflação chegou a 80% ao mês. Não só isso, a gente teve o quê? Ditadura. A gente teve também o quê? Populismo, políticos populistas. Muita corrupção. E tem gente que me pergunta assim, Verena, você acredita no Brasil? E eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu acredito, mas eu não acho que eu vou viver para ver o Brasil que nós queremos. Então, o que a gente pode fazer? Verena, mas às vezes eu moro no Brasil, eu não estou igual a maioria aí dos ricos na América que moram nos Estados Unidos. Mas você pode tirar um pedacinho do seu patrimônio e diversificar nos Estados Unidos. Porque ao menos uma parte do seu capital, uma parte do seu patrimônio vai estar bem diversificado em um país de moeda forte e um país que atualmente é a maior economia do mundo. Para você ter uma noção, o final do período da instabilidade monetária do Brasil, a taxa de inflação chegou a atingir 5.000% ao ano, que foi de julho de 93 e julho de 94. Junto com isso veio o quê? A nova moeda, que foi o real, que deu uma estabilizada no dólar, o dólar saiu, né, daquela porcentagem altíssima, que antigamente para comprar dólar era um sacrifício, para o quê? 1 a 1, né? Quando veio o primeiro plano real, o dólar ficou 1 para 1, que foi aquele período maravilhoso, que vários brasileiros conseguiram ter acesso a produtos importados e a viajar para fora do Brasil. E a gente já tem visto aí que de uns anos para cá, o dólar tem subido consequentemente, né? O dólar não para de subir e vocês sempre me perguntam, mas Verena, investir ou não investir com dólar alto? Segura aí, Rico na América, que a gente vai ter uma live que eu vou falar só sobre isso e vou te dar várias variáveis. Mas hoje eu quero falar sobre o seguinte, sobre um ranking, para falar um pouco do cenário político e econômico do Brasil. É um ranking que ele diz assim, ó, Ranking Doing Business to the World Bank. É uma classificação que significa como é que está a situação do Brasil com relação a países open for business, por exemplo. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos ele está na 6ª posição e o Brasil está na 124, na posição 124. Então, o que eu quero dizer com isso? A tendência dos Estados Unidos prosperar nos próximos anos é muito maior, porque muito investimento em tecnologia, muito investimento em inovação, um país open for business, um país que estimula os imigrantes a investirem. Não só investirem no mercado financeiro, mas investirem em você, estudarem, montarem um negócio, melhora o padrão de vida, porque o dólar é uma moeda forte. $1.000, se a gente falar, Verena, o salário mínimo nos Estados Unidos também é baixo. Depende. Se você comparar o que é que uma pessoa que ganha um salário mínimo nos Estados Unidos e você comparar com essa mesma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, o poder de compra
do americano que ganha um salário mínimo é incrivelmente superior, tá? Eu, por exemplo, aí já é uma coisa pessoal, eu não conheço ninguém que ganha menos do que $2.000. Que é assim, teto baixo, tá? E com $2.000 dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que eu queria falar com vocês é, só para vocês terem uma noção, a Guatemala tá na posição, né, de Open for Business, na posição 190. O Brasil tá 124. Então, só para vocês terem uma noção de comparação. Índice de liberdade econômica. O Brasil está na posição 143 e os Estados Unidos está na 20ª posição. Quanto mais liberdade econômica um país tem, mais o quê? Melhor os negócios, o ambiente de negócios. E, consequentemente, indiretamente, melhora também a corrupção. Por quê? Um país que está aberto a competir com o mundo, ele consegue competitividade. Isso melhora os preços dos produtos. Por quê? Porque você vai ter que competir. Se você só tem uma empresa de ônibus funcionando no Brasil, se você só tem uma companhia aérea ou 2 companhias aéreas, ela pode botar o preço que ela quiser, ela não tem concorrência. A liberdade econômica ajuda a você ter mais o quê? Competição no mercado interno. Quanto mais você faz os governos fazem o quê? Protecionismo. Protecionismo. O que é que acontece com protecionismo? Corrupção. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se só tem 3 empresas de ônibus funcionando, para eu entrar nesse esquema e participar e ser uma dessas 3 empresas, eu vou ter que corromper. Tá? Então, a gente tem que entender todos esses dados para a gente entender como é que vai funcionar essa sequência de lives. Vai ter mais que um raciocínio lógico. Um outro ponto é o seguinte: Corruption Perception Index. Tem um Corruption Perception Index da Transparency International. Para você ter uma noção, o Brasil está na posição 94. O Sri Lanka está na posição 180. Só para vocês conseguirem entender a diferença aí dos 2 países. Verem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está na 25ª. Então, falando de corrupção, o Brasil é um país extremamente corrupto. Então, Verena, o que é que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que é muito mais arriscado você investir. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que me pergunta, por que você não investe em empresa pública? Primeiro, qual o foco das empresas privadas? Gerar lucro para quê? Para o acionista. O foco das empresas privadas é o quê? Gerar lucro para o acionista. Já o que é que acontece nas empresas públicas? O que é que o governo está fazendo aí? O que é que o governo faz geralmente? Intervenção. A Petrobras está sendo mal administrada. A Petrobras está dando prejuízo. O que é que o governo faz? Em vez de ele consertar os problemas da empresa para que ela seja uma empresa lucrativa, não. O governo faz o quê? Intervém. Fazendo o quê? Injetando mais dinheiro. A empresa não está dando lucro. E o governo faz o quê? Intervém. O preço da gasolina subiu, por qualquer motivo. O governo faz o quê? Intervém. Eu vou segurar o preço da gasolina. Ele faz o quê? Ele não repassa os custos que subiram para o consumidor. Isso faz com que a empresa tenha prejuízo. E por que, Verena, que você não investe em empresa estatal? Principalmente brasileira. Risco altíssimo de corrupção. A Lava Jato foi o maior saqueamento da história do Brasil. A Petrobras foi literalmente saqueada. O governo conseguiu quebrar a única empresa e fonte de petróleo que a gente tem no Brasil. Ah, Verena, mas não quebrou, está se recuperando? Está se recuperando. Mas por que ela está se recuperando? Com dinheiro dos seus impostos. Se fosse qualquer outra empresa, estaria tendo que dividir o quê? Participação. Ela dava prejuízo na época dos governos anteriores. Estatal são o câncer do país. Exatamente. Por quê? Porque o governo
é um mau administrador. O governo é um mau administrador. Por isso que eu, Verena, não invisto em empresa pública. Empresa pública eu fico na mão do governo. Eu fico esperando, meu Deus, qual vai ser o governo para ver se essa empresa vai ter ou não rentabilidade? Qual vai ser a estratégia do governo? Se for um governo populista, se for um governo a favor de um Estado maior, se for um governo a favor de subsídio, que é a pior coisa que existe na humanidade, o setor X não está dando lucro. Galera do petróleo aí que trabalha no petróleo está reclamando. O que o governo faz? Injeta dinheiro em empresas que não estão dando lucro. Em vez de ele corrigir problemas técnicos, competitividade, excesso de gastos, excesso de funcionários que não são produtivos. A gente sabe principalmente como acontece com o funcionalismo público no Brasil. Produtividade muito baixa. Pessoas que às vezes nem aparecem para trabalhar, funcionário fantasma. Conheço alguns. Tá? Então, quando você compra uma empresa ligada ao governo, uma empresa estatal, você está pegando todo esse risco aí, risco Brasil. Tá? Verena, por que você está falando isso? Porque quando você investir no Brasil, você tem que entender, como a gente chama lá, né? O que é lé com cré. Você não compra gato por lebre, né? Estou investindo no Brasil, estou altamente diversificado. Mas seu patrimônio está todo o quê? Concentrado num país. Com altos índices de inflação. Um país corrupto. Um país que tem baixo investimento em educação de qualidade. Um país que tem muitos problemas estruturais. Não se resolve os problemas que o Brasil tem em 50 anos. Só se tivesse uma política muito rígida, como a que aconteceu em Singapura. Acho difícil. Tá? Verena, mas a gente tem que torcer pelo Brasil e ser pessimista. Torcer é diferente de não ter plano B. Todos nós aqui, lá no fundo do coração, nós torcemos pelo Brasil. Mas daí você colocar o futuro da sua família, todo o seu patrimônio 100% alocado no Brasil, eu acho uma loucura. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Vamos citar alguns casos? Vamos citar. Confisco da poupança. Quem lembra? Quem é aí das antigas? Que lembra? Confisco da poupança em 1990. Só poderia ser sacado 50 mil cruzeiros novos, o restante ficaria por 18 meses. E quando fosse liberado, seria revestido em cruzeiros. O maior confisco que houve na história do Brasil no governo Collor. Já falei da Lava Jato, que foi o maior rombo estimado pela Polícia Federal. A Lava Jato deu um prejuízo parcial, que eu não acredito ainda que eles contabilizaram tudo, de quase 43 milhões de reais. Estimado pela Polícia Federal, o que eles conseguiram encontrar, né? Então, Rico na América, vamos falar de vacinação, tá? Vamos falar de vacinação? Estados Unidos já está com 231 milhões de doses aplicadas. Basicamente, 52% da população americana já recebeu a primeira dose, pelo menos a primeira dose. No Brasil, só 5,5% da população está totalmente vacinada. O que é que vocês acham, Verena? Mas por que você está falando isso? O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? A economia americana vai abrir muito mais rápido. A estimativa está para o estado de Nova York, não sei os outros. A cidade de Nova York vai abrir dia 1º de julho. O que isso quer dizer? Com a população toda vacinada, os Estados Unidos abrindo suas fronteiras, o país vai se recuperar muito mais rápido do que o Brasil, por exemplo. Vai sair na frente. Tem países que estima-se vacinar, terminar o circuito de vacinação em 5 anos. Tá? O Brasil, eu estava vendo que a estimativa de vacinar toda a população
Eu estava vendo que é no final do ano que vem, final de 2022. Enquanto o Brasil tiver com todos esses problemas, vai ser muito mais difícil avançar. Então, por que eu estou falando que os Estados Unidos é a única opção? É a moeda mais forte do mundo. O inglês não é a língua falada pela maioria dos brasileiros, mas não é algo impossível. É algo que vocês convivem no dia a dia. A cultura americana é a cultura ocidental, diferente, por exemplo, da China, que fala o mandarim, que é muito mais difícil. É um país com a cultura muito diferente. É um país com governo comunista. É um país que a gente não sabe os dados reais porque não tem transparência. É um país que não tem uma democracia consolidada como a americana. Hoje o mundo está dividido entre Estados Unidos e China. E os Estados Unidos têm um poder fortíssimo em cima da China, que é o quê? O que a gente chama nos Estados Unidos de soft power. Soft power. Verena, o que é esse tal de soft power? Você mandaria seu filho, a probabilidade, respondam nos comentários do YouTube e do Instagram, a probabilidade de você mandar seu filho estudar fora seria nos Estados Unidos, em uma das faculdades americanas para aprender o inglês, ou você mandaria seu filho para a China para aprender o mandarim? Qual o país que tem uma cultura mais espalhada pelo mundo? Cinema, marcas, empresas listadas na bolsa, como Amazon, Facebook, Google, Johnson Johnson. Os Estados Unidos não é só a economia, não é só o PIB. Tem gente que fala assim, mas os Estados Unidos vai perder para o PIB da China. Possa ser que lá na frente perca com o PIB. Mas não é só o PIB que está em jogo. É o cenário político, é a geopolítica, são os aliados. Eu não sei se vocês estão entendendo e estão prestando atenção no que está acontecendo aí fora. Que é o quê? Os Estados Unidos já começou a trabalhar desde o final do ano. Para quem falou aí, Biden não vai correr atrás do prejuízo igual a Trump. Ele não vai fazer, talvez, igual a Trump com aquelas sanções direto ao ponto. Mas ele já afirmou, em todo o seu plano, desde a sua candidatura, que ele vai reestruturar o país para o país bater em competitividade, tanto em investimento em tecnologia, tanto investimento em inovação e infraestrutura. Estados Unidos já se firmou, já fez o quê? Suas alianças com quem? Canadá contra a China. Austrália já gritou aí contra a forma desleal que a China, né, faz os seus trade, que é difícil competir com a China. Por que é difícil competir com a China? É difícil competir num país que tem o quê? Trabalho escravo, que não paga direitos trabalhistas. É difícil competir com um país que zero respeita o meio ambiente, que não tem a classe média americana. Um país por dentro pobre. A maior parte da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. A China não tem uma classe média poderosa igual os Estados Unidos. Os principais países da Europa, como Alemanha, Inglaterra, já estão formando suas alianças para diversificar a dependência da China, porque está prejudicando não só a América, está prejudicando outros países. Como é que a Nova Zelândia, por exemplo, como é que a Austrália consegue competir com a China? Então, o cenário, tá? O cenário de incertezas. E por que a gente fala tanto de soft power? Porque no final, não é só o PIB que importa. Outros países já estão abrindo para a possibilidade de frear a China nesse ano de 2021, no segundo semestre. Porque é um jogo desleal com os países que cumprem as regras. Estados Unidos é um país complicado de quê? De crescer? Porque é muito mais fácil um país subdesenvolvido com a China crescer do que os Estados Unidos, por exemplo, que já é o quê? Um país de primeiro mundo, bem estruturado. É muito mais fácil uma startup, uma empresa pequena, ela crescer e dar lucro do que uma empresa como a Coca-Cola, que é uma dividend king. Verem no que é uma dividend king? Empresas que pagam dividendos nos últimos 50 anos. E a Aristocrat são empresas que pagam dividendos constantes nos últimos 25 anos.
Então é muito mais difícil países e empresas gigantes darem lucro absurdo. Por isso que eu digo o seguinte para vocês: quando vocês investem, você vai ter que escolher, muitas vezes, e pensar assim: ah, eu queria tanto investir em empresas de dividendo, eu queria tanto, porque as empresas de dividendo elas dão lucro. Mas dependendo da sua idade, seria mais vantajoso você investir em quê? Em empresas de growth, que são empresas que fazem o quê? Empresas que pegam os dividendos que ela pagaria para você e ela faz o quê? Ela reinveste na própria empresa. A possibilidade de uma startup crescer e te dar rendimento no longo prazo é muito maior do que uma empresa grande como a Coca-Cola, do que uma empresa grande como a Johnson Johnson, do que qualquer uma das empresas que são dividend king. É muito mais fácil chegar uma startup agora, ou uma empresa como a Tesla, dá muito mais resultado para quem tem tempo para investir e esperar as empresas alavancarem no longo prazo, tá certo? Então eu queria que vocês entendessem que, para o brasileiro que está no Brasil, os Estados Unidos é a opção mais segura. O Tesouro Americano é o ativo financeiro, mais seguro do planeta Terra. Ah, você fica falando que diversificar hoje, mandaram uma mensagem lá no meu último post, falando assim: ah, então você acha que diversificar não tem risco? Não. Não existe nada na vida. Até viver é um risco. Eu estar aqui nessa live é um risco. Não existe certeza. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você acha que as pessoas que estavam no World Trade Center no dia do ataque das Torres Gêmeas, elas sabiam o que ia acontecer? Você acha que o mundo sabia o que ia acontecer? Você acha que o mercado financeiro adivinhou que ia vir 2 aviões, um ataque terrorista, bater nas Torres Gêmeas em Nova York e matar tanta gente? Tudo tem um risco, mas você tem que escolher qual risco lhe convém. Investir nos Estados Unidos é muito mais seguro que investir na maioria dos países que estão atrás dos Estados Unidos. E agora eu vou falar outra coisa para você, grava isso, que agora é a parte muito importante, concentração. Muitos de vocês falam assim: Verena, por que você está falando que investir nos Estados Unidos é a única opção? Vou te dar um exemplo. Muitos de vocês que moram na Europa, que moram na Nova Zelândia, que moram na Argentina, que moram espalhados aí pelo globo, falam para mim: mas eu queria investir na Bolsa Europeia, eu queria investir na Bolsa do Japão. Mas você tem que entender o seguinte: os Estados Unidos têm o maior mercado acionário do mundo. Quase 50% do mercado de ações no planeta Terra são compostos de empresas americanas. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você investe na Bolsa Americana, através da Bolsa Americana, e você investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou de forma coletiva, né, comprando ETF das SP500, ou comprando ações individuais, você não está investindo nos Estados Unidos especificamente. O seu patrimônio já está diversificado de forma global. Por quê? Porque os Estados Unidos, as empresas americanas, como o McDonald's, por exemplo, tem McDonald's no Brasil, tem McDonald's na Argentina, tem McDonald's na Tailândia, tem McDonald's na Índia. As operações dessas empresas estão espalhadas pelo globo. Aí, quando você compra uma ação do McDonald's, você não está comprando a ação do McDonald's da esquina da sua casa aqui nos Estados Unidos, não. Você está comprando uma empresa com exposição global, com, captação de recursos ao redor do mundo, tá? Então, se os Estados Unidos estiver indo mal, mas a própria China estiver indo bem, tem milhares e milhares e milhares de McDonald's na China. Tem milhares e milhares de McDonald's na Ásia. Tem milhares e milhares de McDonald's na África. O McDonald's é uma empresa altamente diversificada porque ela está espalhada pelo globo. E isso acontece com a Coca-Cola. E isso acontece com o Facebook. E isso acontece com o Google. E isso acontece com a Amazon. E Igor falou uma coisa interessante aqui na live. E muitas dessas empresas já possuem um resultado superior fora dos Estados Unidos. Algumas delas.
mas algumas para qual eu tenho feito análise para os meus alunos, elas têm tido mais resultado, ainda são muito dependentes do mercado americano, que ainda é um mercado muito forte, é um mercado consumidor. Por que eu considero o mercado americano mais forte do que o da China? Eu vou te dizer agora por quê. O que é que a China ganha? A China ela é a fábrica do mundo. Por quê? Não tem causa trabalhista, eles pagam a miséria, salário, trabalho escravo. E para se produzir na China é muito mais barato, porque eles não respeitam as leis. A Zara, por exemplo, que fala, a Zara acusada de trabalho escravo. A Forever 21 acusada de trabalho escravo. A B&H acusada de trabalho escravo. A H&M acusada de trabalho escravo. Por quê? Porque é mais barato produzir na China. Muitas vezes você não precisa respeitar a legislação. Não tem direitos trabalhistas. O salário mínimo é muito barato. Para vocês terem uma noção, até para mim, estava conversando com um aluno que virou amigo. Hoje é um dos monitores do nosso grupo de estudo no meu curso. Eu estava conversando com ele por telefone e falei o seguinte para ele. Para mim, hoje, é muito mais... É 6 vezes mais barato contratar alguém no Brasil do que nos Estados Unidos. Aqui, se eu for contratar alguém para fazer um trabalho básico, que toda a nossa operação é online, eu tenho que pagar no mínimo $12.000. $2.000 aqui, se eu viro para real, teve época que eu mandei muito dinheiro para o Brasil para pagar a operação. O dólar estava quase R$6. Com esse salário de uma pessoa nos Estados Unidos, eu contrato 4 estagiários ou 5. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês é que a estrutura da China, a China é a fábrica do mundo. Mas os países da aliança já estão se atentando para isso. E já estão diversificando. Se você olhar hoje aqui nos Estados Unidos, faça esse teste junto comigo. Você já vai ver na etiqueta das roupas muita coisa vindo de outros países que não a China. Antigamente, né, quando eu cheguei aqui, tudo 100% era China. Gente, difícil você achar alguma coisa que não estava sendo produzida na China. Hoje a gente já vê Taiwan, já vê outros lugares, Turquia, até o próprio Estados Unidos, Made in USA. Tá? Made in USA. A China por dentro é como se fosse uma caixa oca. Por quê? A China não tem uma classe média consumidora como a dos Estados Unidos. A classe média americana, ela gasta, ela tem poder de consumo. Você ganha bem em dólar, você gasta. A China, ao contrário, tem o quê? Um país lotado de pessoas trabalhando de forma muitas vezes injusta, né? E se os Estados Unidos e os países da aliança começarem a diversificar, colocando seus produtos para serem fabricados em outros países da Ásia, como Taiwan, por exemplo, no médio prazo a China pode perder mercado. Então, pessoal, esse é o tema da live de hoje. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês e quero encerrar falando sobre 3 pontos principais. Por todos esses motivos, que a opção mais segura do brasileiro é investir nos Estados Unidos. Se você investe nos Estados Unidos, tem lei, o país tem lei, tem justiça, tem regulador a SEC, a FINRA que mutou, a SEC e a FINRA que mutou a Robinhood, e milhões de dólares. Por quê? Por estar sendo desleal com seus clientes. Aqui tem lei, é um país que tem justiça. A Bolsa Americana, ela não te proporciona somente você investir nas maiores empresas do mundo. Você pode investir em empresas que estão no Japão. As maiores empresas do Japão são listadas aqui nos Estados Unidos. Você pode investir em empresas brasileiras também. Ah, Verena, significa que se eu for investir nos Estados Unidos, eu queria investir no Brasil. Você pode. A Petrobras está listada aqui. A Vale está listada aqui. Meu marido tem ações da Vale. Empresas da Alemanha estão listadas aqui, as maiores empresas da Europa, da Suíça, da França, da Nova Zelândia, do Japão, da própria China. Então, não importa em que empresa você quer investir. As maiores empresas do planeta, elas são listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos.
Você pode comprar o que você quiser. Renda fixa, petróleo, renda fixa no Brasil. Você pode comprar o que você quiser, através de ETF. Você pode investir no Brasil através do IWZ, que é um ETF lastreado na Bovespa. Tem Itaú, Bradesco, Magazine Luiza. Tá? E você ainda tem o quê? A segurança de estar num país que tem lei e tem justiça. Se acontecer qualquer coisa com seus investimentos, eu tenho certeza que você está mais seguro aqui do que na Argentina, que você está mais seguro aqui do que na Colômbia, que você está mais seguro aqui do que no Brasil. E que você está mais seguro aqui do que a própria China. Tá? Então, a ideia dos Estados Unidos ser a sua única opção é o quê? É a opção viável. É um país que vocês viajam, que vocês têm acesso, que vocês têm informação pela televisão. Muitos brasileiros morando nos Estados Unidos. Hoje a população brasileira aqui nos Estados Unidos é de 1.700.000, tá? Talvez agora deve ter baixado, né? Muita gente voltou para o Brasil. Dados do Itamaraty, tá? Dados oficiais do Itamaraty. Tá certo? Então você tem mais informação. Pergunta se os brasileiros aí. Agora eu vou fazer uma pergunta nos comentários para vocês. Fazer uma pergunta. Para quem mora nos Estados Unidos, tá? Para quem mora nos Estados Unidos. Bota aí nos comentários. Onde vocês preferem morar? Onde vocês se sentem mais seguro? Onde vocês se sentem que a lei e a democracia é mais respeitada? Aonde você sente que tem menos corrupção, que tem mais oportunidade, que tem escola pública para o seu filho? Ah, Verena, mas nos Estados Unidos você está vendendo um sonho? Não. Eu estou vendendo a minha realidade. Tá? Estou vendendo a minha realidade. Tá? Aí tem gente que fala, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. Mas muitos de nós queremos ir para o Brasil agora passar férias. Porque para viver, eu escuto da maioria de vocês, tá? Que para viver e criar os seus filhos aqui é um país muito mais seguro. É um país onde as leis são muito mais respeitadas. É um país onde você consegue prosperar e ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Qualidade de vida não é só, ai meu Deus, ir para a praia e tomar cerveja, tá? Então você tá vendo aí nos comentários brasileiros que moram nos Estados Unidos dando a opinião dele. Não é a opinião de Verena, não é a opinião de Maron, não é a opinião de Ricardo Neves, é a opinião de vários Ricardos Neves, é a opinião de Leti, é a opinião de Fabrícia, tá? Então, essa primeira live é para eu abrir a possibilidade de vocês entenderem que através da Bolsa Americana, vocês podem investir nas maiores empresas do globo terrestre. E ainda assim, está sobre lei americana, legislação americana. Você vai estar embaixo do telhado dos Estados Unidos da América. Se alguém fizer qualquer coisa contra você, seja sua corretora de valores, seja Robinhood, seja Fidelity, seja TD Ameritrade, você está embaixo de legislação americana. E eu te digo uma coisa, é muito mais fácil o seu patrimônio crescer no longo prazo, de forma segura, com menos inflação, mais democracia e mais oportunidades do que você concentrar 100% do seu capital no Brasil. E para você que mora nos Estados Unidos também, que fica mandando muito dinheiro para o Brasil, tá? Pense nisso. Porque você tem que pensar mais do que ninguém, tá? Por quê? Porque você mora nos Estados Unidos. Você não paga suas despesas em reais. Então, por esses motivos que eu citei aqui nessa live, é que, na minha opinião, a Bolsa Americana, ela é a melhor opção para quem mora no Brasil. Diversificar seus investimentos fora do país, tá certo? Se você quiser ir para o Japão, se você quiser ir para a Europa, não tem problema. Mas eu estou falando nessa live com base em dados técnicos do porquê os Estados Unidos é um país até mais querido pelos brasileiros, né? Vocês vêm para Disney trazer o filho para passear, Miami, fala o portunhol, fala ali o espanhol, né? Em Miami, você consegue abrir uma conta, você consegue ter um diálogo com o gerente de uma conta. Tem brasileiros gerentes que moram na Flórida. Então é um país
muito mais seguro, para você começar a construir um colchão pensando no futuro da sua família. Pensando num quê? Numa oportunidade melhor para o seu filho, fazer uma pós-graduação, um intercâmbio, estudar em uma boa faculdade, para você ter uma oportunidade de usar seus dólares para viajar quando você tiver mais para frente, ou enfim, no curto prazo, no médio prazo. Então, qual seria a segunda opção? Vamos lá? Qual seria? Eu vou dar 3 opções e vocês votam, sejam honestos, vou dar 3 opções. Ó, tirando os Estados Unidos, a segunda opção seria o quê? Europa? A Europa tá o quê? A Europa tá quebrada. A Europa tá quebrada. Quem entende de economia? A Europa tá quebrada. Quais são os países quais são os países que estão segurando a Europa? A França foi dominada por riots, né, protesto. Tem o quê? A Alemanha, a Inglaterra, que saiu, né, aí da União Europeia, através do BRICS. E até a segunda opção é a China, um país comunista, um país sem transparência. Que eu acho que esse é o maior problema, independente do PIB, tá? É igual você falar assim: "Ah, Verena, eu vou casar", tem 2 maridos, eu tenho 2 pretendentes. Eu tenho um pretendente que ele é direitinho, ele é tal, mas eu não é aquele pretendente certinho e tal. E tem um pretendente aqui que ele é o máximo, ele me leva pro pagode, ele me leva pra farra, mas ele trabalha com coisa errada. Ele trabalha fazendo coisa errada. E aí? Tem essas opções, tá certo? Então, é isso, a live de hoje foi por que você deveria, por que os Estados Unidos é sua única opção? Pense nas outras opções. Entendam, essa live é para te dar um pensamento fora da caixinha. Essa live é mais uma opção. Eu sempre digo em todas as minhas lives: aproveitem e vão atrás de informação, tá? Sempre duvidem de qualquer pessoa que está aqui na frente, inclusive eu. Sempre tenham um pensamento crítico. Eu sempre estou estimulando vocês a terem um pensamento crítico, a pensar. Eu não quero que você acredite em nada do que eu estou falando. Eu quero que você saia dessa live com essas informações e você reflita sobre os pontos abordados. E vá fazer suas próprias pesquisas, porque numa live também de 50 minutos, né? Não é tempo suficiente para a gente abordar aqui todos os tópicos. Então, aproveite esses dias que a gente vai fazer o esquenta. Para você aproveitar esse tempo extra e você fazer o quê? Você estudar, tá? Você estudar a diferença do conteúdo, beleza?